Uma boa noite para você que está sintonizado na TV Canção Nova, o nosso programa Em Pauta, chegando até você, a sua casa, em todo o Brasil e também em outras tantas regiões, tantos rincões desse nosso Brasil e mundo afora. Grande abraço, vamos conversar nessa noite sobre um tema realmente muito importante, bioética clínica na diversidade. Bioética já é um tema interessante, atual e que você já tem ouvido falar muitas vezes, mas bioética clínica, como é que se dá isso, o que é e o porquê do programa dessa noite, você vai entender a partir da nossa matéria inicial. Então acompanhe, por favor. São Paulo sediou entre os dias 16 e 19 de maio deste ano o 8º Congresso Internacional de Bioética Clínica, promovida pelo Centro Universitário São Camilo e outras instituições da área de saúde. Com o tema Bioética Clínica na Diversidade, os congressistas debateram se há ou não um método canônico único para a ética clínica que possa resolver os problemas éticos em todos os cenários institucionais. Alguns acreditam que um método de direitos humanos universais ou um método baseado na moralidade comum fornecerá tal base. Outros reconhecem que há diversas comunidades morais e que os compromissos de valores concretos e particulares dessas comunidades são todos complexos e envolventes e que deveriam ser levados em conta. O Congresso contou com a participação de especialistas e experientes profissionais de diversos campos do conhecimento. Bioética clínica na diversidade, no Em Pauta desta noite. Pois é, nós vamos ter a oportunidade no programa da noite justamente de repercutir esse grande congresso ocorrido em São Paulo, como você escutou, onde mais de 400 profissionais estiveram presentes, não é grande número aqui também do nosso país. E aqui nessa mesa nós temos dois deles, o nosso querido Frei Antônio Moser, que já milita na área da bioética já há muito tempo, e também o padre Amarildo. Mas antes vamos cumprimentá-los aqui. Frei Moser, realmente um congresso memorável, não é isso? Surpreendente pelas dimensões, pela organização, pela participação, 22 países representados e, naturalmente, pessoas vindas de todo o Brasil. Foi um acontecimento notável e eu acho que a gente tem que debater porque as questões levantadas são de fundo, questões de fundo. Não basta falar de bioética, você começa a perceber que é preciso falar de diversidade para então chegar a compreender melhor o sentido da bioética. Tá certo, olha, e para o nosso debate, né, ele também participou deste importante congresso, o 8º Internacional. Nós temos aqui a alegria de receber o padre Amarildo de Melo, ele é doutor em Teologia Moral. Grande abraço aos amigos que nos acompanham da Diocese de Divinópolis, não é? Ele pertence a essa diocese, mas leciona aqui em Belo Horizonte, exatamente Teologia Moral, na Pontifícia Universidade Católica e também no Instituto Santo Tomás de Aquino, ISTA. Padre Amarildo, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar aqui participando desse debate, partilhando também um pouco dessa experiência vivenciada nesse 8º Congresso Internacional de Bioética. Tá certo, tá aqui para você, não é só para você ter uma ideia, aqui é um pouco uma revista que ao longo do encontro foi passado aí aos congressistas, realmente um material muito denso, bilíngue, tanto em inglês quanto em português, os vários temas, as mesas redondas, realmente um debate absolutamente importante para o nosso dia a dia. Frei Moser, eu acho que vale a pena a gente começar a nossa conversa justamente fazendo memória. O senhor que, como eu falei, milita na área já há muito tempo, faz parte da Comissão de Bioética da CNBB, é presidente da mesma comissão lá em Petrópolis, né, da Comissão de Bioética na Universidade Católica de Petrópolis, e já escreveu muita coisa em relação a isso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguma literatura, mas para os amigos que nos acompanham, acho que é sempre bom a gente voltar um pouco aí à etimologia da palavra, bioética, mas um pouco dessa caminhada histórica da bioética e os últimos grandes congressos como esse que tivemos, não é? Essa caminhada histórica pode ser feita sob vários ângulos. Eu vou deixar o padre Amarildo dar uns certos enfoques.
eu vou dar o meu enfoque. A primeira vez que eu ouvi a palavra bioética foi antes de ter definido a tese, 1973, e tive o privilégio de ter um dos maiores especialistas de moral do século XX, que foi o padre Bernardo Hering, e que foi o cofundador do primeiro Instituto de Bioética, lá em Washington, nos Estados Unidos, e que todos os meses viajava para lá e trazia para a gente as últimas novidades, as últimas pesquisas. Eu costumo dizer por aí, quando dou o curso de bioética, eu digo, olha, quando eu voltei dos estudos lá, tendo esse professor, eu sabia tudo sobre como transmitir a vida, menos aquele método tradicional, mas o resto entendia tudo, né? Então, clonagem, bebê de proveta, etc., a gente tinha presente. Mas, evidentemente, que é uma longa caminhada, não vou agora percorrer tudo. No tocante aqui ao Brasil, muito cedo se começou a dar atenção. Padre Márcio Fabre dos Anjos, por exemplo, não é? O padre Léo Pessini, que hoje é um grande mentor, realmente é de tirar o chapéu. Eu fico orgulhoso porque fui professor dele. Ah, isso é uma beleza, né? Ele realmente, olha, dedicado, cameliano, a vocação deles passa por aí. Então, eu diria o seguinte, foi se expandindo rapidamente a bioética. Depois, o padre Amarildo vai ajudar. Gente, é de espantar o número de publicações, mas aquilo, e Vozes nem apresentou seus livros, mas, sobretudo, os camilianos, sobretudo Loyola, então, um grande número de publicações. E no mundo inteiro, você tem congressos para cá, congressos para lá. No Brasil, tivemos aí vários congressos de bioética. O Brasil todo está dividido em regiões e com organização própria, e também a nível internacional. Esse é o 8º. Os outros, um foi em Sydney, o outro foi no Tóquio, etc. Eu achei um pouco distante, né? Mas, em todo caso, esse em São Paulo, aí eu digo, não, agora tem que ir mesmo, é o 8º. E foram feitos grandes avanços, e para mim, mesmo tendo escrito tanto, estando sempre sintonizado, olha, tive agradáveis surpresas. E alguns sustos também, mas agradáveis surpresas. Então, eu acho que valeu a pena. Foi em maio, 16 a 19, lá em São Paulo, com grande participação, muito boa organização, enfim, foi um evento marcante. Nós vamos já entrar um pouco naquilo que foram os principais temas debatidos ao longo desse 8º Congresso Internacional. Antes, porém, professor, o que a gente tem percebido é que quando se fala de bioética, quer dizer, a ética da vida, isso começa aí pela década de 70, na verdade, a partir do nosso americano Potter, mas por outro lado, a bioética, a princípio, parece que vinha sendo uma espécie apenas de um ramo da ética. Mas agora não, parece que já se ampliou de tal maneira que a gente já quase pode falar de uma realidade multidisciplinar, é isso mesmo? O próprio tema do 8º Congresso foi justamente isso, né? A bioética clínica na diversidade. Temos que falar hoje de bioética levando em consideração essa consequência da globalização, multiculturalismo, né? A diversidade de religiões, a diversidade de visões do mundo, a diversidade de antropologias, a diversidade de éticas, né? Então, não existe uma bioética, mas existem diversos discursos bioéticos, né, que têm na sua base antropologias diferentes. Umas que se aproximam, né, da nossa visão cristã, outras que vão se distanciando cada vez mais, sobretudo aqui no Ocidente, né, diante desta mentalidade secularizante, né, que vai crescendo cada vez mais no nosso meio. Aí é que está. Esse foi um dos pontos que lhe chamou, por exemplo, a atenção durante esse congresso, ou seja, por exemplo, por um lado, essa diversidade religiosa e, ao mesmo tempo, produção de saúde, e por outro lado, um pouco essa separação, essa dicotomia que vai acontecendo gradativamente aí? Porque a bioética católica, inspirada, né, no cristianismo, ela tem na sua base uma antropologia cristã, né? Do ser humano como imagem de Deus, tem na sua base valores que são permanentes, né? Agora, o que nós estamos vendo hoje é justamente o discurso bioético pós-cristão, né? Pós-metafísico, e isso traz muitas dificuldades para
o nosso diálogo, né, com a ciência, sobretudo as ciências biológicas, né? Uhum. Agora, Frei Moser, nesse contexto aí, ainda na parte da diversidade, o que o impactou no Congresso com uma participação tão efetiva quanto esta, né? Numericamente muito interessante, mais de 400 participantes ou em torno disso, quer dizer, algo bastante significativo. Essa diversidade, o que lhe chamou mais a atenção? Na realidade, desde o início de Potter, mas depois nós vamos ver que antes de Potter já havia, assim, um pensador, não é, que foi trabalhando nessa direção, com dimensão talvez até mais ampla. Uhum. O que se percebia era uma maior proximidade. Não, bioética, e lá vinham os princípios, não é? A autonomia, o princípio da não maleficência, da beneficência, e o outro, como é que é mesmo? O quarto princípio? A autonomia e da justiça. Da justiça. Isso. Muito bem. Desde o começo você percebia certos parâmetros na bioética, e todo mundo trilhava por aí. Uhum. Mas, logo, logo, no meu livro, junto com o André Marcelo, a gente tem lá um capítulo específico, né? Bioética do consenso ao bom senso. Bioética, no fundo, é uma questão de bom senso. Agora, essa bioética, ela já apresentava, isso faz o quê? Talvez uns 7, 8 anos que a gente escreveu esse livro, já apresentava enfoques diferentes. Uhum. Não era diferenças, não é? Não era divergências, mas eram enfoques diferentes. Por exemplo, não é? Um enfoque um tanto pragmático. Outro enfoque mais humanista, né? Olhando mais o ser humano, a antropologia, como bem colocou o Padre Amarildo. E depois começou, pouco a pouco, o enfoque social, sobretudo dentro do contexto da teologia latino-americana. Não, mas não é questão de laboratório. E aí vinha a pergunta, Padre Márcio, né? Fabre, dizia, para que servem os laboratórios? Já começa. Quem é que se beneficia dos laboratórios? Claro que a gente não nega os benefícios, mas como estão sendo utilizadas as pesquisas? Que tipo de pesquisa? Quem vê o que se passa lá dentro? Por exemplo, o nosso Roger Abimacif foi apenas um exemplo. Uhum. Então, muito questionamento. E, sobretudo, a quem, vamos dizer, beneficiam esses avanços biotecnológicos? A quem beneficiam? Não aos pobres, mas aos mais dotados. Bom, depois, um outro enfoque que pouco a pouco foi aparecendo é o enfoque ecológico. Não é? Como conjugar as várias formas de vida, várias não, uma infinidade de manifestações da vida. Então foi aparecendo. O que realmente me chamou a atenção foi um certo choque, mas um choque no bom sentido, de concepções contrastantes entre uma visão europeia, nós vamos ver depois, e uma visão mais norte-americana, não, mais texana, do Texas. Não é? Texas é uma parte diferente dos Estados Unidos, né? É um estado diferente porque lá tem federação, não é como no Brasil. Não é? Lá tem federação, cada estado tem a sua legislação e muitas vezes divergente, então isso aparece muito claramente. E isso eu gostaria de aprofundar depois, mas isso me surpreendeu, no bom sentido da palavra. E vendo que agora a bioética, continuando o raciocínio do Padre Amarildo, ela já tem uma certa autonomia no bom sentido. Ela já não é simplesmente um ramozinho da ética. Ela tem vida própria, ela está crescendo. E de uma maneira acelerada, eu digo, não é possível. Tanta bibliografia, se escreve tantas reuniões, é porque trata da vida dentro de um mundo que João Paulo II denominou cultura da morte. Então, como preservar e promover a vida no mundo onde reina a cultura da morte? Frei Antônio Moser, ainda aparece uma terceira orientação, uma terceira linha da bioética, que é a linha oriental. É verdade, né? É verdade. Onde o enfoque não está na autonomia do sujeito, não está na decisão do indivíduo, né? que se autopensa, que autorreflete, mas está na família, né? Na comunidade, família, uma dimensão mais comunitária. Uma outra coisa que você me recordou, a espiritualidade. Uma das palestras foi bioética e espiritualidade. É muito interessante. Então, foram aspectos assim que chamaram a atenção. Agora, o Padre Amarildo, aí que está. O senhor dizia agora há pouco, justamente, que o Congresso é muito interessante em muitos aspectos, obviamente. Alguns já conhecidos, outros bastante desenvolvidos e outros novos e que estão chegando, tomando conta e assim por diante. E algumas coisas vão meio que nos assustando. O que o senhor quer dizer
ao afirmar assim, algumas coisas, já nos assusta. O que assusta nesse momento, assim, que vem com tanta força, talvez até um pouco sem critérios? O que o senhor diria nesse sentido? Eu não digo assim pela falta de critérios, mas pelo desenvolvimento da tecnologia e pela aplicação das novas descobertas tecnológicas no campo da vida, né? Então, isso aí nós vamos, né, ainda a consequência da globalização, onde nós vamos ver, né, todo esse encontro de culturas diferentes, de religiões diferentes, de visão de pessoa humana diferente, né? Agora, o que eu percebi, né, que me preocupou muito, que falar de discurso bioético é falar de diálogo, né, de ética cristã, de fundamentação cristã, católica, é falar do diálogo da teologia, da ética cristã com as ciências, né? Agora, o paradigma de pensamento é totalmente diferente, né? A gente vê a bioética cristã que tem seus grandes fundamentos no paradigma lá da natureza ainda, né? Que tem a metafísica por ciência mestra. Depois vamos ver, né, com o Concílio Vaticano II, uma tentativa de reconciliação com o paradigma da consciência, né, que tem Kant, né, por grande autor. Mas agora estamos entrando no paradigma da linguagem e os discursos científicos, né, são todos construídos neste outro paradigma, né, o que exige da nossa parte, né, como eticistas, como teólogos morais, né, um empenho cada vez maior, né, no conhecimento, né, da fundamentação desses diversos discursos. Isso vai supor mergulhar realmente na filosofia, né, para realmente conseguirmos dialogar, porque o discurso não pode ser, né, um discurso irracional. Exato, ele precisa ter uma racionalidade, ele precisa ser acessível àquelas pessoas que não acreditam, né? Então isso é importante. Tá certo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já vou deixar aqui a questão para o Frei Moser, Padre Amarildo também, porque e a igreja está preparada para isso? Como está o momento da igreja? Isso a gente quer saber logo após o nosso intervalo. Então você não sai daí não, tem muita coisa boa ainda para a gente conversar nessa noite.